Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Capítulo 1147 de One Piece. Wara no... Wara no... Koaimono. Wara no Koaimono. É o... Aquilo que nos assusta, aquilo que nos dá medo. Mas Koaimono... Eu não diria que é aquilo. Eu diria que é aquele ou aquela. Porque esse mono normalmente é utilizado para uma pessoa. Para um ser vivo, né? Mas o que nos dá medo provavelmente é uma referência ao poder do Killingham, que ele torna real os medos das pessoas. Certo? Não só os medos, mas o que elas imaginam. Sonhos, pesadelos e tal. Mas mono é para uma pessoa, para um ser vivo. Tem algum medo que é um ser vivo? Vamos lembrar? Nos capítulos passados, nós tivemos as crianças que tinham medo do Nidhogg, que era o dragão. Elas tinham medo de um fantasma. Elas tinham medo do Drago. Elas tinham medo do... O que mais? Essas capas de armato continuam tendo nada com feijoada. Impressionante. Calma aí. Não é bem assim. Da mãe. Da mãe. É verdade. Então é. A mãe aparece? É um capítulo de mãe? É isso? É o que tá escrito no nome, né? Wareware no Koaimono é aquele ou aquela de quem temos medo. Né? Eu acho que é isso. Enfim, é. Por que a casa do Ruzu tá com óculos quebrado? E foi isso que eu estava procurando antes da live começar. O Jinbe, quando ele ganha do Ruzu, ele. Ele quebra o óculos do Ruzu? Alguém sabe dizer? Ele quebra o óculos do Ruzu. É por isso. A genialidade de Eiichiro Oda não tem limites. Ele se preocupa até com isso. Prestem atenção. Meu Deus do céu. Oda, puta que pariu. Pra que isso? Cara, isso aqui não tem nada demais. Mas atenção aos detalhes é muito importante. Quem derrota, preste atenção. Quem derrota o Ruzu é o Jinbe, certo? E ele derrota o Ruzu com um golpe muito específico. Esse aqui, Demon Brick Fist. Roberto, como você traduziu? Não faço a menor ideia. Fui eu que traduzi? Fui eu. Era o tradutor na época, mas eu não lembro o que era. Demon Brick Fist. Isso aqui é um Gawara, né? É um Gawara, porque é os golpes do Jinbe são de tijolos. É como se... por exemplo, eu acho que vocês nunca pegaram essa piada, né? Quando você dá um murro em alguém... você fala, nossa, o cara levou uma tijolada. A questão é, por quê? Por que a gente fala que o cara levou uma tijolada se ele levou calma? Se ele levou um murro? Vocês sabem o motivo disso? De onde vem a origem da expressão? Não sei se vocês sabem. Quem já praticou artes marciais vai entender o que eu tô falando. De onde vem? Engraçado que o Jinbe esteve de portas que entrou no bando, de reto ele virou a mangueira de chapéu de palha. Não é verdade, calma. Não é verdade. Do karatê. É verdade. Lembra quando você quebrar tijolos em artes marciais? Lembra que você literalmente dá um murro e quebra os tijolos? Sim. E é por isso que os golpes do Jinbei têm o Gawara. Sim. Gosemai Gawara Seiken. Que é o punho da justiça que quebra 5.000 tijolos. Não são 5, são 5.000. Sim. Por quê? Porque os golpes do Jinbe são golpes de artes marciais. Ele tem golpes de judô, ele tem golpes de karatê, ele tem golpes de jiu-jitsu. Porque você já deve ter escutado ele falando Gyojin Jujutsu. Começou a mentirada. Não, não estou mentindo. Não. Gyojin Karate Ougi. Sim.
E aquele lá, Iponzeoi, sabe? Que é quando ele joga, ele literalmente dá uma chave de ombro na água. Lembra quando ele literalmente joga água pra apagar o fogo lá, tanto de Elbaf quanto em Wano? Ele pega a água e joga por cima do ombro. E vocês acham que esse cara é bucha? E vocês acham que o cozinheiro venceria este cara? Não. É claro que não. E aí, quando é mostrado no anime, vocês rasgam o cu de ódio. Não é isso? No entanto, Roberto, tá, mas o que isso caralhos tem a ver com a capa? Prestem atenção. Fishman Karate ou Gyojin Karate. Demon Brick Fist aqui. Onigawara. Gyojin Karate Ougi Onigawara Seiken. Ou a técnica secreta do karatê de homem-peixe. Onigawara Seiken. Onigawara? Por que Oni? Oni, como vocês sabem, significa demônio. Mas não é qualquer demônio, é um ogro. É um demônio muito específico do folclore japonês. Não é o mesmo demônio que nós temos no nosso folclore, na nossa mitologia, que é majoritariamente cristã. Tá? O nosso demônio é mais parecido com o Satanás do que com os demônios deles. Mas percebam, senhores, o golpe que o Jinbei usou para derrotar o Who's é o Onigawara Seiken, certo? E como é o nome da história de capas de Yamato que também derrotou o Who's Who? Qual é o nome dela? Eu mostro para vocês. Este é o kanji, cadê? Onde tá? Aqui, não, esse é aqui. Este é o kanji de demônio. Oni. E quem também é um Oni? Yamato. Roberto, mentira sua. Não. Não. Aqui está. Peraí, eu apertei o botão errado. É este aqui. Aqui está o kanji de demônio. É literalmente o nome da história de capa de Yamato. Oni no ko Yamato no Koinari Dai-san. Ou Yamato, a cria do demônio, representante suplente da colheita do ouro. Volume 32. Udon Daimyo Laizou Kansha Woberu. Kansha Wonoberu. Yamato, a cria do demônio, representante pela colheita do ouro. Volume 32. O Daimyo de Udon Raizou mostra... Agradece, né? Kansha Wonoberu é agradecer, né? Ele mostra gratidão. É uma forma extremamente antiga e formal de dizer obrigado. Tudo que ele fala é agradece, obrigado. Só isso. Beleza? Roberto, você está dizendo então que o Oda se deu ao trabalho de relembrar a luta do Jinbe contra o Who's Who, e tanto ele se lembra que ele quebrou a cara do Jinbe, do esconderijo do Jinbe, exatamente como o Jinbe fez em seu golpe. Exatamente. Afinal, e por que ele fez isso? Porque esse é o Onigawara Seiken. E significa que é um golpe que destrói telhas. É um golpe que destrói telhados. Literalmente telhados. Literalmente telhados. Ai, mas tem a cara aqui do Jinbe. Será que ele vai mostrar a cara do Jinbe? Não sei. Tá, Roberto, mas por que o nome do Jinbe é Onigawara Seiken? Porque o Who's Who é um Oni. Tá literalmente aqui, ele é um Oni. Roberto, ele não é um gigante ancestral? Não. Roberto Yamato não é um gigante ancestral? Não. Mas, Roberto, os Onis não existem em One Piece? Existem sim. Nós temos vários Onis em One Piece. E nós temos Onis em One Piece muito antes de Wano, de Elbaf, de tudo. Por exemplo, vocês lembram de Punk Hazard? Por exemplo, vocês lembram desse cara aqui? Este cara é um Oni. Roberto, não pode ser.
Pode sim. A Sadi. Vocês lembram da Sadi? Vocês lembram dela? Eu não sei se ela é Oni, mas ela é massa. Eu gosto bastante dela. Tudo que eu vou falar. O Loki é um Oni gigante? Não. O Loki é um gigante ancestral. Ele é um gigante, mas ele é descendente de um gigante ancestral. Perfeito? O Loki... que mais? Roberto, você traduziu como Igawara Seiken, Punho das Telhas Demoníacas. Como você sabe como eu traduzi? Você tem todos os capítulos que eu traduzi salvos, é isso? Foi o capítulo 1018? Porra, vocês estão manjando mesmo, hein? Pera aí. Estão sabendo mais que eu. Eu que traduzi o bagulho e não lembro. Deixa eu ver como eu traduzi, se eu fiz merda. Só um instante. Que agora eu quero ver. 1018, você falou? Quem foi que falou? Tem um mangá aqui. Porra, você é brabo mesmo. Só um instante. Agora eu quero ver. Peguei e olhei. Não, tudo bem, eu acredito em você. Não estou dizendo que você é mentiroso. Eu só quero ver por mim mesmo, né? Não é porque, né? Jinbe versus Who's Who. Nami... Kibasen. Hichoi Ponzoi. Cadê o... Esse capítulo é importante, né, velho? Onigawara Seiken. Tá aqui. Aqui está a minha tradução. Porra, eu acertei até isso aqui muito bem. Prestem atenção. Agora vocês vão entender toda a genialidade de Eiichiro Oda e por que eu tô perdendo tempo explicando a capa como eu sempre faço. Prestem atenção. Esta foi a minha tradução do capítulo 1018. Onigawara Seiken. Onigawara Seiken, punho direito da telha do demônio, tá? O direito eu fiz de propósito. Por que eu traduzi direito e não punho da justiça? Porque direito é uma coisa correta. E por que direito? Porque ele usa o braço direito. Por isso que eu mantive o jogo de palavras duplo do original. E Onigawara é um tipo de ornamento usado em telhado japonês no formato de demônio. Perfeito? Isto daqui é um Onigawara. Tudo bem? É exatamente no formato de um demônio. No entanto, quem ele lembra isso aqui? Isso aqui lembra quem? Responda imediatamente. Eu quero ter interação no meu chat. Você precisa me dizer. O Jinbe. E digo mais. O dogão de Wano. Não é o Komaino, não. Você tá confundindo com isso aqui, ó. O Komachi, ou Komatio, é um Komainu, que é esse tipo de estátua que você coloca na entrada de alguns templos japoneses, tá? É esse troço aqui, tá bom? Beleza? Você está confundindo um Komainu com um Onigawara, tá? Percebam que este símbolo do redemoinho é o mesmo que aparece em vários locais de One Piece. Nós sabemos o que significa isso? Não. Esse provavelmente é o maior segredo de One Piece depois do próprio One Piece. Nós não sabemos o que é isso. Não existe nenhuma teoria boa bastante em quase 30 anos dessa série que nos explique exatamente o que é isso e por que Eiichiro Oda usa em todos os capítulos da obra. Todos. Isso daqui tá no Jinbe, isso tá no símbolo de Skypiea, isso tá nas roupas dos personagens, isso tá na sobrancelha do Sanji, isso tá em todos os locais. Todos. E nós não sabemos o que é. O mesmo arquiteto que fez, não sabemos. Deus. O redemoinho é a espiral da água descendo num ralo possível, não sabemos. Entenderam? Então é por isso que o Onigawara, que é isso daqui, foi o golpe do Jinbe quando ele derrotou um Oni. Um Oni. Porque o Ruzu é um Oni. E vocês jamais entenderiam isso porque vocês só vão bater o olho e vão falar: ai, que legal, ele deu um murro no Ruzu, que bacana. Ou então, ai, que bosta, o Jinbe é muito mais forte, ele deveria ter derrotado o comandante de Yonkou, de blá blá blá, do nível Tobiropo. Entendeu? É impossível você entender essa referência se você pensar como Power Scaling. É impossível. Você na bucha demais. Pois é, porque você pensa em Power Scaling, você tem problemas mentais. Sim.
A referência é maravilhosa. E é por isso que na história de Capas de Yamato nós temos um Onigawara. Porque isso aqui é literalmente um Onigawara. Porque ele fica literalmente em cima do telhado. Eiichiro Oda se preocupa até com isso. Calma, Roberto, eu estou calmo. O fora é que o Ruzu tem um chifre mais parecido com o Dellinger. Muito obrigado. Mas o foda do chifre é que tem chifre de tritão, chifre de oni, chifre por chifre. Não, é porque o Dellinger, ele é mestiço. Ele é um mestiço daquele peixe lutador com alguma coisa, eu não lembro. Eu não sei como isso aconteceu. Lembra aqueles peixes que pulavam lá na ponte de Dressrosa pra Zou? O Dellinger veio daquilo ali. Como? Não importa. O que importa é que o amor prosperou. Odeio o Power Scaling, acabei com isso, eu só quero ler a história. Perfeito. Eu também. Roberto, os outros ali segurando o capacete do Ruzu pode significar algo? Essa na esquerda? Eu vi isso aqui, eu não sei. Simplesmente que cagaram no Ruzu. Cagaram no Ruzu e talvez a gente veja a cara dele, mas vamos esperar. Né? E a história de Yamato tá indo pra um local muito interessante, porque eu acho que agora vai acontecer. Inclusive, eu fiz isso daqui, né? Eu fiz uma postagem muito importante sobre isso muito tempo atrás, eu não lembro. Deixa eu só pegar isso aqui, porque isso aqui é importante. One Piece é Udon. Eu tenho certeza que eu fiz isso. Pera aí. Não. Prestem atenção. Olha só. Caralho, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Esta foi uma análise minha no capítulo 1129. Minha análise do capítulo 1129. E aqui eu fiz um comentário muito tempo atrás do que eu acho que aconteceria. Preste atenção. Aqui eu expliquei a história de capas. Aqui eu expliquei a raposa. Aqui eu expliquei o Hokkaido. Por que o Kaido tem esse nome? Kaido, Hokkaido. Todo mundo sabe disso. E aqui, prestem atenção. Mas voltando, os últimos kanjis da Isan, que é o nome da história de Capa de Yamato, significam representante suplente ou substituto. No caso é Yamato peregrinando o ano como Oden fez. Porque a Yamato sempre fala Oden mitai ni, como o Oden. Não é parecido, é literalmente Oden. Porque ela quer, ou ele quer ser literalmente Oden. Tudo bem? Parabéns, Roberto, pelo trabalho. Realmente eu saio daqui aprendendo muito mais sobre essa obra maravilhosa. Eu fico muito feliz que vocês gostem do meu trabalho. Muito feliz mesmo. Se uma pessoa gostar do meu trabalho, já faz ele valer a pena. E de novo, eu vou até abrir a fazer essas aspas, porque vocês ficam me vendo estressado com Power Scale e falando certas coisas, e algumas pessoas vieram falando assim, pô, Roberto, o seu trabalho é tão legal, se você não se envolvesse nessas tretas, você seria muito maior e tal. Mas, cara, eu prefiro um ódio sincero do que um amor falso, tá ligado? Eu não prometo nada pra vocês aqui. A única coisa que eu prometo é trazer o meu ponto de vista, as minhas opiniões e o que eu acho que são as coisas. O que eu acho, porque eu não sou o dono da razão. Claro, eu tenho um conhecimento de japonês maior, eu trabalhei com a obra, enfim, a minha opinião tem um peso diferente, eu entendo isso, mas não significa que ela é melhor do que a de ninguém. Ainda assim, eu não estou aqui pra fazer média com ninguém. Eu não estou aqui pra agradar ninguém. Eu estou aqui pra falar o que eu acho certo, o que eu penso. E quem gostar, ótimo. Quem não gostar, tudo bem. Ninguém é obrigado a ficar na minha live, a me seguir. Quer me bloquear, me bloqueia. Quer me mandar tomar no cu, me mande. Não tem problema. Não tem problema. Mas não esperem que eu vá fazer média com ninguém. Eu cago em mim mesmo. Eu cago nos meus amigos. Eu não vou cagar em você ou no seu personagem favorito só porque você vai se doer ou só porque eu vou perder inscritos e qualquer coisa. Não. Eu nunca vou fazer isso. Eu vou postar o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Se você gostar, ótimo. Se você não gostar, pode me mandar tomar no cu. Não há problema nenhum. Fechou? A única coisa que eu prometo é integridade. A única coisa que eu prometo é ser autêntico. E eu serei eu todas as vezes. Vocês gostando ou não? Fechou? Valeu. Galera, vou fazer uma vaquinha pra comprar a privada pro Roberto parar de cagar nos amigos deles. Gostei. Mas o Sanji é bucha. Ele é bucha, claro que ele é. Qual das tretas do Roberto seria nível Yonkou? Começou. Boa tarde, Sodral. Enfim. Preste atenção. Lá vem. Samaluz mandou 11 Muito obrigado. 50 centavos. Muito obrigado. Amo você, Roberto. Acho que sabe quem sou.
Dito isso, tenho 2 perguntas pós-capítulo. Lembra de mim? Não esquecerei nunca de você. Você sempre me ajuda. Ele manda 11,50 literalmente porque é o valor dos capítulos, é o valor da Shonen Jump semanal. Então, toda semana eu compro e ele me ajuda demais. Boa tarde, Alberto. Parabéns pelos 1.000 inscritos. Muito obrigado, é verdade. Eu cheguei a 1.000 inscritos no YouTube graças a vocês. Muito obrigado por gostarem do meu trabalho e tal. Eu fico realmente lisonjeado. Vocês não sabem o quanto significa pra mim. Eu acho que você é especial pra você mesmo. Isso é One Piece. Parabéns, continua assim. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Porra, esse final de semana tá sendo maravilhoso. Só falta a gente arrombar o Corinthians. Enfim. Vocês falam que eu sou insano. Vocês falam que eu não acerto nada. Vocês falam que eu não sei, que eu tô tirando as coisas do cu. Prestem atenção. Esta foi uma postagem que eu fiz no dia 13 de outubro de 2024. No ano passado. Olha o que eu falei. Percebam que a viagem de Yamato é exatamente igual a de Oden. E aqui tem um mapa dos locais que visitou e quais dos bainhas já mostrados são os responsáveis por cada área, como daimyos ou senhores feudais, tá? Kinemon como assistente do Momonosuke, Nekomamushi como um Yakuza cuidando do Distrito do Prazer. De novo, essa é uma tradução que algumas pessoas não gostaram que eu fiz. Lembram o arco do Kimetsu no Yaiba? Kimetsu no Yaiba, arco do Distrito do Entretenimento. Prestem atenção. Tem um arco de Kimetsu no Yaiba que traduziram como arco do Distrito do Entretenimento. Não é isto. Não é isto. Não. Eu quero o nome dele. Como é o nome dele? Calma aí. Deve ter a wiki em português. Eu quero o nome em japonês pra não falar besteira. Cadê? Aqui. Aqui está. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Prestem atenção. O nome deste arco é Yukakuren, que é literalmente o mesmo termo usado em One Piece. Porra, cheio de anúncio, cheio de porra, não consigo selecionar nada, vai pro caralho. Aqui está. Yukakuren, é isso? É isso. Yukaku não é entretenimento. Yukaku é puteiro. Roberto, que absurdo. Sim. Ai, Roberto, é o Distrito da Luz Vermelha. Puteiro. Ai, mas por que Distrito da Luz Vermelha? Porque essa é uma outra tradução suavizada. O Distrito da Luz Vermelha é uma referência a Amsterdã. Vocês sabem de onde vem. Por quê? Porque lá tem luzes vermelhas. Literalmente. Este bairro aqui, tá vendo essas lojas aqui? É cheio de puteiros. Isso aqui são puteiros. Ai, Roberto, que absurdo. Vai lá ver então. Vá lá. Roberto, você já foi lá? Fica aí pro imaginário popular. Ok? É um puteiro, é uma zona. Entendeu? Então, este não é o arco do Distrito do Entretenimento, é o arco do puteiro. Porque lá onde aqueles caras, o cara tava lutando lá em cima das espadas, tudo. Eram puteiros. Aquelas moças eram putas. Eu não estou desmerecendo a profissão, longe de mim. Estou apenas dizendo qual é a tradução correta. Roberto, então isso significa que em One Piece o Distrito do Prazer é um puteiro? É? Roberto, então você está dizendo que a irmã do Momonosuke, a Hiyori, era uma cortesã, ela era uma... Sim. Sim. Roberto, mas então isso significa que em um outro anime maravilhoso que se chama Apothecary Diaries, vocês já assistiram isso daqui? Kusuria no Hitorigoto. Maravilhoso. Espetacular. O melhor, se aqui, isso aqui é shoujo, eu não sei. O melhor shoujo já feito em todos os tempos. Não existe nenhum mangá shoujo melhor do que isso. Se é que shoujo é, eu acho que é. Não é melhor do que isso daqui. Isso aqui é melhor que Nana. Melhor do que qualquer coisa. Oremonogatari. Melhor do que Your Lie in April. Se é que é shoujo também, eu não sei. Todos. É muito melhor. E as moças que criaram a Mau Mau, são cortesãs. Elas são putas. Roberto, então as concubinas do rei, o que elas são? Elas são putas do rei? Do imperador? São. Não é possível que vocês não saibam isso. Que mostra que as cortesãs de alto nível não fazem sexo, isso é mais baixo nível. Não, calma aí. Não é que elas não fazem sexo, elas fazem sim. Só que como elas são de alto nível, elas só fazem sexo com pessoas do alto nível. E diga-se de passagem, não é muito diferente, né, do que acontece hoje em dia, né? Mas eu não vou citar nomes. Enfim. Nada mudou. Geekman mandou R$1,01. Obrigado.
Podemos afirmar que as traduções evoluíram levando em consideração memes, semiótica e etimologia. BJ. Eu não sei se a gente pode afirmar isso, mas vocês precisam entender uma coisa. Tradução... Não comecei a ler o capítulo ainda, só a capa. Estamos só na capa. As traduções são ferramentas políticas muito poderosas. Roberto, você está completamente maluco. Não. Hoje em dia, vocês têm ferramentas e têm formas e pessoas decentes, como este que vos fala, que trazem a tradução correta dos termos, doa quem doer. Mas num passado não muito distante, vocês não tinham essa possibilidade. Vocês literalmente tinham que se contentar com o que havia. Sejam traduções oficiais ou não. Isso eu estou falando apenas de mangás. Homem underline Salame Muito mandou obrigado. R$1. Esse também não era o título das Tussin Whole Cake quando ela aparece? Exatamente. Até hoje não foi explicado. Exatamente. A Stussy era uma cafetina. No caso, o clone. Por quê? Ué. Porque ela é uma sucubus. Não essa daqui, é a outra. Ela era uma cafetina, sim. Podem lá procurar. Homem Salame. Não seja por isso, Homem Salame. Só um instante. Eu tô no lugar certo? Tô. Calma aí. Quem tá em AD? Pera aí. Calma aí. Só um instante. Aqui está. Homem underline Salame mandou R$1. Esse também não era o título das Tussin Whole Cake quando Sim. ela aparece? Até hoje não foi explicado. Sim, a Stussy foi apresentada como uma broker, como uma criminosa do submundo de One Piece que estava envolvida com prostituição. Sim. Homem Salame, confirma pra mim se você viu o anúncio que eu mandei de volta, tá? A sua notificação. Muito obrigado, diga-se de passagem, tá? E por que isso faz todo sentido pra Stussy? Porque a Stussy é uma sucubus. Até nisso, o Oda Sensei pensou. Toda a ambientação dos personagens é extremamente importante. Se eu não ouvi a sua resposta, estou explicando agora. Sim, ela era uma cafetina, exatamente. Prostituição é algo extremamente mostrado em One Piece. Vou ver o react do episódio, sim. Prometo que eu vou ver. Tá? Fica tranquilo, Luigi. Eu ainda não comecei a falar nada do capítulo. Eu estou explicando apenas a capa. Tá? Enfim, vamos voltar. O que o Gui falou em relação à semiótica de tradução e tal. Como eu expliquei, as traduções hoje em dia são passíveis de questionamentos porque vocês têm ferramentas, vocês inclusive conseguem falar com os tradutores em tempo real e questionar por que eles tomaram certas decisões ao traduzir. Mas no passado não era assim, tá? E da mesma forma que existem traduções de gibis, que muito provavelmente não mudam nada, só causam treta nos fãs e tal, blá blá blá, embora algumas pessoas possam perder o emprego por causa disso, existem traduções de documentos importantes, existem traduções de livros, existem traduções enfim, em tempo real. Imagine o seguinte, imagine no contexto atual, para que vocês entendam o que eu tô falando, que nós temos uma conversa entre o Trump e o Putin. Até onde eu sei, o Putin não fala inglês muito bem. Ele deve falar, né? Mas enfim, ele deve evitar por conta do nacionalismo russo e tudo mais. E o Trump, com certeza, não fala russo. Então, eles literalmente dependem de um tradutor para fazer isso. E não é qualquer tradutor. Tem que ser um tradutor em tempo real, que é uma tradução infinitamente mais difícil e complexa do que a tradução que eu faço, por exemplo, que embora seja técnica, é muito, muito, muito diferente. Imaginem se ele traduz um termo errado. O que vocês acham que vai acontecer? Sim. Já pararam pra pensar? Na merda que vai dar? Pois é. Se vocês quiserem, depois eu faço uma live específica só falando de tradução, termos técnicos, tomada de decisão, como eu trabalho. Eu posso até traduzir um capítulo pra vocês, qualquer um que vocês queiram, tá? A gente pode falar isso mais a fundo. Mas é só para que vocês entendam como é importante você fazer um trabalho bem feito, seja ele qual for. Beleza? Enfim, vamos voltar pro capítulo. Como eu expliquei, aqui,
Kinemon como assistente de Momonosuke, né? Como a Mushiko Miyakuza cuidando do Estilo Prazer, o Denjiro da Mio de Kubi, no Arashi da Mio de Kuri, onde fica o castelo do Oden. Faltam 3 bainhas. Nessa época que eu fiz essa postagem, tá? Em outubro do ano passado. Faltam o Raizo, a Kiko e o Kawamatsu. E 3 regiões a serem visitadas. Udon, Hakumai e Ringo. Roberto, isso é irrelevante porque a história de capa de Yamato é uma merda. Não é. É muito importante. Vocês vão entender. Nós estamos em Udon. E Udon é uma região de One Piece que é muito específica. Por quê? Porque aqui fica a mina de prisioneiros. E eu acho que Oda Sensei vai nos apresentar ainda alguma coisa aqui, como eu já expliquei, tá? Quem é o Daimyo de Udon? Agora nós sabemos. Mas na época não dava pra saber. No entanto, eu canetei quem seria. Nós tínhamos 3 opções e eu falei, vai ser o Raizo. Roberto, você tá falando merda. Isso aqui você nunca acerta nada. Ah, é? Presta atenção então. Cadê? Aqui. A próxima parada provavelmente é em Udon. Na sequência, é um local muito importante, pois é onde fica a mina de prisioneiros, um dos principais por de Wano. E como eu já expliquei no Chichiabate, eu acho que o Barba Negra virá pra Wano com Shiryu, pois o Shiryu é de Wano. Ele possivelmente chegará em Udon. Vamos esperar isso aqui. A história de Capuzina não acabou. Agora, quem será seu Daimyo? Eu aposto no Raizo. No Raizo. Porra, para de voltar, caralho. Aqui, ó. Cadê? Porra, eu não sei onde foi parar. Não é aquele lá. Eu aposto... Aqui. Eu aposto no Raizo. Por quê? Porque no nome dele... Ah, tá sumindo, velho. Aqui, enfim. Porra, eu tô me irritando profundamente com isso aqui. Eu não vou descer mais. Vamos lá. Eu aposto no Raizo. Por quê? Porque no nome dele tem o mesmo kanji da espada do Shiryu. A Laiyu, que é o nome da espada do Shiryu. Lembram? Este que significa trovão e relâmpago. Aqui está. Aqui está o kanji. Raizo. Aqui está o kanji. Além disso, o Oden encontrou o Raizo em Udon. Ou seja, o Oda pensou até nisso. Vocês acham que as histórias de capas são merdas e são tiradas da bunda? Não é. Prestem atenção, ele se deu ao trabalho de botar o esconderijo do Ruzu num telhado, porque isso aqui é uma referência ao golpe do Jinbe, que é uma referência a um telhado japonês, que é uma referência a um Oni, porque o Ruzu é um Oni. A história de Capa de Yamato é um Oni. Roberto, não pode ser. E não é só isso. Por que isso aconteceu em Udon? Porque em Udon é escrito com o kanji de Oni. Roberto, não pode ser. Aqui. Este é o kanji de Oni. Não, Roberto, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser, é mentira sua. Ah, é? Aqui está o nome de Udon. Em Wano, vocês sabem que a grande maioria dos nomes tem kanjis e eles têm outros significados porque é uma referência ao Japão feudal. Este é o primeiro kanji de Udon. Vocês querem ver o que ele significa? Tá bom. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Porra. Mas deixa que eu quero kanji. Aqui está. Coelho. Oni. Ok? Perfeito. Vamos seguir em frente. Cadê o outro kanji pra vocês verem? Onigawara, isso aqui eu já expliquei. Komenu eu já expliquei. Do Prazer eu já expliquei. Da Sede eu já expliquei. Tudo eu já expliquei. Não vai ter aqui o kanji que eu quero. Não vai ter pra pegar. Caralho. Onigawara. Oni. Aqui está. Pronto. Entenderam? Eu quero muito ver o que o Oda vai fazer com o King. O King foi preso, eu acho, né? Enfim. Vamos começar o capítulo em si. Isso aqui é outra coisa que eu quero mostrar depois. Eu deixei salvo. Então, beleza. Além disso, encontrou o Raizon e o Udon. Ok? Beleza. Agora... Depois temos Hakumai. Enfim. Essa aqui deixa pra outra parte quando a gente for pra frente. Beleza? Vamos começar o capítulo em si. Wareware no Kawai Mono é o nome do capítulo. Como eu expliquei no começo da live, pra quem não tava aqui, normalmente em japonês, quando a gente quer falar que a gente tem medo de alguém, a gente fala Kawai Mono. Este mono aqui é este mono aqui, ó. Preste atenção.
Este Monô. Tá? Este é o kanji de pessoa. Rarely used without a qualifier. O que é um qualifier? É uma coisa que faz ligação com ele, tá? Como é o caso aqui, né? Koai. Tá? Esse é o qualificador do Monô. Então, muito provavelmente, eu nem li esse capítulo ainda, o que está sendo dito aqui é que não é aquilo que nós temos medo, é aquele ou aquela. Isso é uma referência a uma pessoa com 100% de certeza. E aí no começo da live, alguns de vocês chegaram para mim e falaram o seguinte: tem um medo das crianças que é uma pessoa. Aí eu, qual? Aí vocês falaram, a mãe das crianças, é isso? Posso pedir para você me ajudar nas onomatopeias? Estou tendo dificuldade de achar e procurar traduções. Traduz para nós, por favor, traduz. Pode deixar, tá? Então, este, só pelo nome, eu acho que é uma referência ao medo das crianças, que é uma pessoa. Tem um medo que é o Nika. Pode ser o Nika. Mas o Nika não é uma pessoa. Ele é um deus. É diferente. Normalmente, este termo é usado para uma pessoa. Nika não é uma pessoa. Tem o Loki também. O Loki também não é uma pessoa. O Loki é um gigante. Mas sim, pode ser. Pode ser o Loki. Vamos ver se é o caso? Mas com certeza isso aqui é uma referência ao poder do Killingham, que é uma referência a uma pessoa. Pode ser o Nika? Pode. Pode ser o Loki? Pode. Pode ser a mãe dos garotos? Eu acho que é mais fácil ser a mãe. Mas vamos ver.